Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 9 de outubro. O Bom Dia Maranhão está começando agora pela TV Difusora. E vamos aos destaques de hoje. Pesquisa nacional aponta São Luís como a quinta capital brasileira com menor índice de caminhabilidade. Dados do Disque 100 mostram que só no ano passado foram registradas mais de 17 mil denúncias de violência sexual contra menores de idade em todo o Brasil. Casa da Mulher Brasileira completa 2 anos em pleno funcionamento, com um trabalho que integra a rede de proteção ao público feminino. Bolsonaro diz que presidente do PSL está queimado e expõe racha dentro do seu próprio partido. Os destaques da política com John Coutrin. E ainda o mais antigo e tradicional festival de canto coral do Norte e Nordeste. O Festival Maranhense de Coros chega à sua 39ª edição. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Você que nos acompanha aqui pela TV Difusora, logo após o Bandeira 2, que começa às 6 horas da manhã, coladinho a partir das 7 horas, você segue aqui na TV Difusora com muita informação. Você já percebeu que o programa, como todos os dias, está recheado de muitas notícias de todo o estado do Maranhão. Tem cultura com o Festival de Coros, tem política nacional e também local. Daqui a pouco, os bastidores da política com o meu amigo John Coutrin, a participação de Silva Alves também tratando de segurança. Aqui no estúdio a gente vai tratar também sobre as compras com cartões de crédito, tem que ter cuidado com os juros. Também vai receber o secretário estadual de Educação, Felipe Camarão, que vai falar sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio que está se aproximando, a preparação dos alunos da rede estadual de ensino. O desempenho deles tem melhorado a cada ano, a gente vai saber dos investimentos e os programas que estão sendo realizados aqui no estado do Maranhão. IDEB, Escola Digna, também o Pacto pela Aprendizagem. Muitos assuntos interessantes a partir de agora aqui no Bom Dia Maranhão, 7 horas e 1 minuto. O jornal está só começando e a gente, claro, vai mostrar essa prestação de serviço, como mostramos em todos os dias, que é a questão do trânsito. Você que está em casa acompanhando a gente, está se arrumando, daqui a pouco vai levar a garotada para a escola, vai para o seu compromisso de trabalho ou outro compromisso. Vamos verificar como é que está a situação de algumas avenidas importantes aqui da capital, São Luís. A gente começa pela câmera localizada no Roque Santeiro, que é a câmera... Não, vamos para Carlos Cunha. Carlos Cunha, ali próximo à ponte Bandeira Tribuzzi. Daqui a pouquinho a gente mostra no Roque Santeiro, que é a Jerônimo de Albuquerque, também outra importante avenida, mas a gente começa com Carlos Cunha, na altura do bairro do Jaracati. A intervenção que está acontecendo lá, por parte da Prefeitura de São Luís, já está se encerrando, o trânsito já está bem mais tranquilo, mas como a gente percebe, o fluxo é mais intenso neste sentido de quem vem do bairro do Jaracati, Calhau, em direção à ponte Bandeira Tribuzzi, ali próximo ao retorno. Já se aproximando da ponte Bandeira Tribuzzi, o fluxo é mais intenso neste sentido, como quem vem para a região central da cidade. No outro sentido, um pouco mais tranquilo, agora pouco mais de 7 horas da manhã. Vamos para outro ponto aqui da cidade, importante também de São Luís, é a rotatória do São Francisco, neste ponto da cidade. Trânsito bem tranquilo neste momento, pessoal ali atravessando, os pedestres, como a gente sempre diz, é importante que a pessoa atravesse no local adequado, que é justamente aquele ciclista ali se arriscando, né, como a gente percebe, o adequado aí, o recomendado é que ele aguardasse, o mais seguro que aguardasse o sinal fechar, acabou atravessando com o sinal fechado para o pedestre, enfim. Não é recomendado, é uma questão de segurança, mas o trânsito agora bem tranquilo neste momento, nas proximidades da rotatória do São Francisco, um pouco mais intenso na saída da região central da cidade, com destino a bairros como Renascença e Ponta da Areia. Região central da cidade agora, câmera localizada ali na Guaxenduba, neste ponto ali próximo à Rua das Cajazeiras, com destino ali à Praça da Bíblia, essa parte central da cidade também com destino à Praça Deodoro, trânsito bem tranquilo, não tem nenhum imprevisto neste momento desta parte da cidade, aí na região central de São Luís, trânsito mais aí intenso, na Rua das Cajazeiras, na descida da Rua das Cajazeiras, com destino aqui à Praça da Bíblia e também à Praça Deodoro, neste momento em São Luís. Vamos para o último ponto, nessa primeira entrada que temos aqui, mostrando o trânsito da cidade, logo nas primeiras horas da manhã, a gente fazendo essa importante prestação de serviço para você que nos acompanha em casa, que está ligadinho no Bom Dia Maranhão. Outra rotatória, a gente mostrou agora há pouco, a rotatória do São Francisco, agora a rotatória do Calhau, já tem um agente de trânsito, já justamente orientando o trânsito neste ponto da cidade, para quem vem ali de bairros como Calhau, fazendo essa rotatória. Neste momento, o pessoal que sai ali da Ponta da Areia tem que aguardar justamente com a orientação ali do agente de trânsito, controlando para que não aconteça nenhum tipo aí de acidente, evite qualquer tipo de imprevisto para a segurança no trânsito. As pessoas já saem ali, né, com um pouco mais de pressa, um pouco mais arriscado, mas é o que a gente sempre alerta, você que está em casa, tenha calma, tenha prudência para evitar qualquer tipo
de acidente, qualquer tipo de problema no trânsito e possa chegar no seu destino com segurança. 4 pontos da cidade a gente fazendo essa importante prestação de serviço, uma parceria que a gente tem aí com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, por meio aí do sistema de monitoramento da SMTT, uma parceria com a Prefeitura de São Luís. E olha, a gente segue aqui com o Bom Dia Maranhão, caminhar pelas calçadas, aí, falando sobre essa questão de acessibilidade, mobilidade urbana, caminhar pelas calçadas de São Luís é uma tarefa árdua, pois com tantos obstáculos, o que podia ser simples acaba sendo dificultoso. Olha, uma pesquisa nacional aponta São Luís como a 5ª capital brasileira com menor índice de caminhabilidade, é isso mesmo, caminhabilidade. A reportagem é de Ciro Mineiro. O Juan diariamente percorre ruas e avenidas da capital de bicicleta e se depara constantemente com várias situações, como, por exemplo, a falta de ciclovias. Mas para ele, não há nada de pior que o desrespeito dos motoristas. Como tudo na vida, precisa de educação, o pessoal conseguir viver em paz aí, sem conflito, né? O pessoal tá todo mundo correndo, aí às vezes deixa a educação aí em casa. Tem que ter cuidado aí, principalmente com o ciclista e pedestre, né? Seu Anastácio concorda que a cidade ainda precisa avançar muito no que se refere à acessibilidade. Mas nos bairros, segundo ele, os transtornos são bem maiores, principalmente em relação às calçadas. Falta estrutura, tem uma lei, esse negócio de calçada não existe. Existe a lei, mas não existe o pavimentar para o deficiente andar. Esses são problemas comuns de todas as grandes cidades como São Luís. Recentemente, uma pesquisa foi feita em todas as capitais brasileiras para avaliar as condições das calçadas, se de fato elas estão apropriadas ou não para o ir e vir dos pedestres, principalmente aquelas pessoas com dificuldade de locomoção. E os resultados desses trabalhos surpreenderam. Todas as capitais brasileiras foram mal avaliadas. Em São Luís, a pesquisa foi conduzida por essas 3 alunas do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão. 29 áreas ou trechos foram visitados por elas entre os meses de março e abril desse ano. A pesquisa ela tem como objetivo essa avaliação de como é que se dá a caminhabilidade dentro das capitais e ela preza por divulgar esses resultados para os gestores para que eles visualizem quais são as problemáticas da cidade, dentro da questão da infraestrutura urbana, dentro da questão da segurança, para que sejam feitas melhorias nesse parâmetro. Quanto às calçadas, foram analisados itens como a inclinação, os desníveis, a largura, a pavimentação e rampas de acesso. Essa calçada, em frente ao terminal de integração da Praia Grande, foi um dos pontos visitados. Em relação ao urbanismo tátil, a questão do nível da calçada, dos obstáculos, as rampas de acesso. Então, todos os elementos que vão impactar, vão influenciar na caminhabilidade dos usuários. Entre todas as notas, a melhor recebida por São Luís foi 8,03 no quesito inclinação transversal das calçadas. Uma das menores pontuações da cidade, que ficou na 23ª colocação entre todas as capitais, foi no item deficiência de semáforos para pedestres, que recebeu nota 1,90. A gente tem que atravessar a rua muito rápido, porque o sinal demora menos de 1 minuto para o pedestre. A gente fez essa contagem nos semáforos e a gente percebeu que há um descaso muito grande, porque isso é resultado de que o planejamento da cidade foi feito para os carros e não para as pessoas. Pois é, e todo mundo é participante do trânsito, né? Pedestre, ciclista, motorista, ônibus, enfim, veículos. Aí, em geral, motociclista também, a gente percebe que tem muitos acidentes. E é um grande desafio, né? A gente percebe que nessa pesquisa, nenhuma capital brasileira, não só São Luís, mas nenhuma capital brasileira apresentou índices tão positivos aí para a questão da caminhabilidade, que fala de mobilidade urbana, acessibilidade, que eu acho que é o grande desafio aí na prática de políticas públicas, é tornar as cidades mais acessíveis. Não só a capital São Luís, mas, como eu disse, todas as capitais brasileiras, a questão do plano diretor que está sendo discutido, por exemplo, na Câmara Municipal de São Luís. A gente mostrou ontem aqui no Bom Dia Maranhão o programa São Luís em Obras, que tem garantido asfalto aí, melhorado a mobilidade urbana, mas é um grande desafio, de fato, a questão da mobilidade urbana em todas as capitais
do país. Eu já tive a oportunidade de visitar outras capitais. De fato, precisa melhorar muito essa questão de acessibilidade e mobilidade urbana. Olha, em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação a respeito desse assunto informou que, por meio da Blitz Urbana, tem realizado aí várias ações em parceria com o Ministério Público para que os proprietários dos imóveis sejam notificados para a construção ou adequação de suas calçadas, que respeitem a legislação de muros e calçadas, assim como as normas de acessibilidade. A CEMUR esclarece ainda que a legislação reitera que, apesar de serem passeios públicos, a manutenção das calçadas é de responsabilidade do proprietário do imóvel. Olha, dados do Disque 100 mostram que só no ano passado foram registradas mais de 17 mil denúncias de violência sexual contra menores de idade em todo o Brasil. Um número preocupante, bem elevado, né? A reportagem é de Jaqueline Teixeira. Nos primeiros meses deste ano, o governo federal registrou quase 5 mil novas denúncias e que, em mais de 70% dos registros, a violência foi cometida na casa do abusador ou da vítima. De acordo com o Ministério da Saúde, os crimes são praticados por pessoas da própria família e os números de violência são altos. Para se ter uma ideia, este ano em Imperatriz já foram registrados 399 casos de violência contra a criança e o adolescente. Nós temos no nosso banco de dados, geralmente, esse tipo de violência é cometido pelos pais, né? Ou pai biológico ou pai. Na cidade foram computados 367 casos durante 2018. O número significa 37 ocorrências a mais do que as 330 apontadas em 2017. Os números aumentaram. Isso não quer dizer que aumentou de número, mas sim que as pessoas que estão sendo vitimizadas, elas estão procurando os equipamentos sociais. Então, o CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, é o que faz essa escuta especializada a vítimas de qualquer tipo de violência, né? Seja abuso, seja exploração sexual, negligência, maus-trato, agressão física, abandono. Os bairros com maior incidência desses crimes, por exemplo, de acordo com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, são os mais afastados do centro da cidade. E para dar suporte às vítimas, Imperatriz conta com uma rede completa de atendimento para casos de violência contra crianças e adolescentes desde 2014. Normalmente essa notícia chega à vara da infância por meio de um relatório do Conselho Tutelar, de um ofício da escola onde a criança estuda, que muitas vezes esse relato de violência sexual é feito a um professor, a um diretor, às vezes da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. A investigação do crime, por exemplo, geralmente começa com a denúncia feita na delegacia ou no Conselho Tutelar, onde, a partir daí, os casos viram processos sobre a violação do direito da criança. Porque você precisa espancar, retirar aquela criança da situação de risco que ele está. Então, você precisa afastar as agressões. Mas, se os processos eles têm a mesma gravidade, naturalmente que os mais antigos eles precedem aos mais novos. 7h13 agora, você segue acompanhando o Bom Dia Maranhão aqui pela TV Difusora e a Casa da Mulher Brasileira está há 2 anos em pleno funcionamento como um trabalho que integra a rede de proteção à mulher e tem como objetivo garantir atendimento e serviços às vítimas de violência. Em 24 meses, mais de 50 mil pessoas passaram pela Casa da Mulher Brasileira. Nesse período, foram realizados mais de 136.200 atendimentos, considerando que uma só pessoa foi atendida mais de uma vez. Por concentrar diversos órgãos e cada um com a sua atribuição, é muito comum que a mulher venha até a casa e que ela faça vários atendimentos. Ela vai fazer um boletim de ocorrência na delegacia, ela vai na defensoria para dar entrada no pedido de divórcio ou guarda. Então, tem inúmeras ações que essas mulheres podem fazer 3, 4, 5 atendimentos. Ela vem... Mesmo com todo o trabalho no sentido de conscientizar a população de que violência contra a mulher é crime, os casos não param de ser notificados. No último final de semana, mais um crime de violência doméstica ganhou repercussão.
As agressões sofridas por essa mulher ocorreram dentro de uma pizzaria. O companheiro dela foi impedido de continuar com a violência graças à intromissão de outros clientes do estabelecimento, inclusive de um coronel da Polícia Militar. Situações como essa resultaram em mais de 41.700 atendimentos nos últimos 2 anos, só na Delegacia Especial da Mulher. De 2017 até agosto de 2019, cerca de 6.000 medidas protetivas foram concedidas às vítimas de violência doméstica. Outro dado relevante e positivo é que nos últimos 2 anos, nenhuma mulher atendida aqui pela Casa da Mulher Brasileira foi vítima de feminicídio. Isso quer dizer que, nesse período, todos os órgãos que atuam no local foram eficientes no que diz respeito à preservação de vidas. As medidas protetivas têm salvado vidas, de fato. O que a gente vê é que as mulheres que foram vítimas de feminicídio não tinham medidas protetivas de urgência. Todas as mulheres que foram vítimas de feminicídio aqui no Maranhão, a maioria delas sequer tinha feito um boletim de ocorrência, né? Teve um caso recente, em Fortuna, que a mulher tinha uma medida e ela foi lá e desistiu da medida. A medida, ela não é imposta à mulher, né? É opcional e a mulher pode dizer, sim, eu quero essa medida protetiva porque eu estou precisando ser protegida dele, eu preciso que ele se afaste de mim, que ele não me ligue, não mande mensagens, né, para resguardar a minha vida. Pois é, a Casa da Mulher Brasileira aí completou 2 anos, toda a rede aí de atendimento às mulheres que tem prestado um serviço muito importante às vítimas de violência, até no combate também aí às violências e também a prevenção da violência doméstica. Agora 7h16 e será realizada hoje as provas do Exame Nacional para certificação de competências de jovens e adultos para pessoas privadas de liberdade. Anice Ribeiro está aqui comigo, tem mais informações, participa agora conosco aqui no Bom Dia Maranhão. Nice. Oi, Eduardo, muito bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando a gente. Então, essas provas elas começaram a ser aplicadas ontem e devem encerrar hoje. Ao todo, cerca de 98.000 participantes, entre pessoas que cumprem medidas socioeducativas e detentos, estão realizando o Enseja em 2019. 681 penitenciárias e 189 unidades socioeducativas aderiram a esse exame, que é realizado em parceria com o Departamento Penitenciário Nacional. O participante ele precisa alcançar a média de 100 pontos nas provas objetivas e pelo menos 5 nas redações. Alcançando essa nota mínima, ele tem direito ao certificado de conclusão do ensino médio ou ensino fundamental, dependendo da demanda. E caso essa média não seja alcançada, esse participante tem direito apenas a uma declaração parcial de proeficiência. A gente destaca também que em todo o país estão participando desse exame as pessoas com deficiência. Foram 4 provas objetivas, cada uma delas com 30 questões de múltipla escolha e mais essa redação. O resultado do Enseja 2019 deve ser divulgado em dezembro. Eduardo. Ok, Anice, obrigado pelas suas informações. Bom dia, obrigado aí, Anice, trazendo informações a respeito da área de educação para apenados. Ainda falando sobre essa situação, um dos destaques do nosso Giro de Notícias é justamente a liberação de mais de 800 presos agora para o Dia das Crianças. É um dos destaques. Confira agora o nosso Giro de Notícias. O Ministério Público do Maranhão investiga se a internação de Vitor Ian, motorista que provocou o acidente há um mês na ponte Bandeira Tribuzzi, que resultou na morte de 5 pessoas, é uma manobra para livrar o motorista da prisão preventiva, que foi decretada pela Justiça do Maranhão 2 dias após o acidente. De acordo com o promotor, o órgão deve pedir um laudo feito por peritos do Estado, que deve apontar se o motorista precisa da cirurgia ou pode ser transferido para uma unidade de saúde do sistema prisional. Em reunião realizada entre o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, e demais deputados, diretores do Hospital Denora Bello, representantes da Promotoria de Saúde e o secretário estadual de Saúde, foram discutidas alternativas para o retorno dos serviços que deixaram de ser oferecidos pela instituição, que é referência no atendimento oncológico no estado. A direção do hospital assumiu o compromisso de retomar, já na próxima semana, alguns serviços. O Hospital Denora Bello é mantido pela Fundação Antônio Jorge Dino e deixou de oferecer alguns serviços aos pacientes com câncer por falta de recursos financeiros.
A primeira vara de execuções penais da comarca da Ilha de São Luís divulgou portaria que autoriza a saída temporária de 864 apenados para visita aos familiares em comemoração ao Dia das Crianças. A saída será a partir das 9 horas da manhã desta quarta-feira e o retorno será até às 18 horas na próxima terça-feira, dia 15. Os beneficiados devem se recolher às suas casas até às 8 horas da noite. E no próximo bloco, com mais de 4 milhões de hectares em assentamentos, o Maranhão é um dos estados que apresenta alto índice de conflitos agrários. Os destaques da segurança também com Silva Alves. E mais aqui no estúdio eu recebo Felipe Camarão, secretário de Estado da Educação. Agora 7 horas e 19 minutos, o Bom Dia Maranhão volta já. Bom Dia Maranhão de volta aqui para a TV Difusora, agora 7 horas e 22 minutos, a gente fala de segurança. Aqui comigo já Silvan Alves, muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo, bom dia a você, bom dia a todos. Silvan, mais um importante trabalho aí da Senarc, que resultou na apreensão de drogas no interior do estado, né? Foi um trabalho que vinha sendo feito, estão fazendo investigações, de acordo com o delegado Breno Galdino, que é o superintendente da Senarc. A polícia tem feito um trabalho direcionado à entrada dessa droga que vem geralmente pela cidade do interior do estado. E aí os policiais estavam em Campana ontem à noite, abordaram um ônibus que vinha de Teresina e acabaram prendendo Josinaldo e a Raila, que é um transexual. Eles estavam vindo, segundo eles, lá de Teresina, embarcaram lá com mais de 80 quilos de droga, guardado nessas malas aí. E os policiais tiveram um apoio importante do Vini, que é o cão farejador lá da Senarc. O Vini descobriu a droga que estava camuflada com roupas dentro do bagageiro. E aí eles acabaram recebendo voz de prisão. O que chama atenção, Eduardo, é que essa droga, de acordo com eles, ela ia entrar na região do Munim, chegaria para o Rosário, né, segundo o que eles estão dizendo. É claro que isso ainda precisa de uma investigação. Eles disseram que iam descer do ônibus lá em Bacabeira e de lá... Já próximo aqui à capital, né? E lá eles pegariam um transporte até a cidade de Rosário. Então, provavelmente, essa droga deveria ser distribuída na região do Munim. Embora eles estejam dizendo isso, mas a polícia vai dar continuidade porque é possível de que uma parte também viesse para cá, para a capital. Até porque essa droga, pela tipagem da embalagem, da fita que eles estão utilizando, ela tem a cor, o símbolo de uma facção criminosa. Então, mais uma vez, as facções criminosas, elas também estão investindo nessa questão aí do tráfico de droga, trazendo drogas em grande quantidade. O delegado disse também que os dois, tanto a Raila como o Josinaldo, eles não possuem antecedentes criminais, a primeira vez que estão sendo presos. Isso não significa dizer que eles não já estivessem trazendo outros carregamentos, agora acabaram sendo presos. E essa questão do tráfico interestadual, né, Silvan? Como disseram, saiu de Teresina, Piauí, estado vizinho aqui do Maranhão, mas a polícia está alerta. Tem novidade em relação ao caso do Vitor Ian, não é isso, Silvan? O Vitor Ian é aquele cidadão que atropelou e matou aquelas pessoas, 5 pessoas, ali no Jaracati. Tem uma verdadeira hoje queda de braço jurídica entre a defesa e o Ministério Público no caso do Vitor Ian. Por exemplo, o promotor na semana passada havia solicitado de que o hospital onde está internado desse informações detalhadas a respeito do quadro de saúde dele. O hospital emitiu uma nota dizendo que ele está esperando uma autorização do plano de saúde para fazer uma cirurgia e etc. O promotor já determinou agora, né, solicitou ao juiz, que é o juiz Gilberto de Moura Lima, que foi quem acatou, inclusive, a denúncia por homicídio doloso contra o Vitor Ian, de que, enquanto não há esse procedimento, a autorização do plano de saúde para ele ser submetido a essa cirurgia, que ele aguarde esse tempo numa das enfermarias das unidades prisionais, que tem, né? E aí, automaticamente, lá seria mais seguro para que ele pudesse ficar aguardando o tempo para que ele possa, segundo o promotor diz na sua argumentação, ele diz que tem toda a segurança e também haverá todo o processo de transferência dele tão logo o plano de saúde autoriza a cirurgia para que ele possa ser trazido para o hospital. Mas pede que esse tempo ele aguarde lá na enfermaria da unidade prisional, que seria no Complexo Penitenciário São Luís. Tá ok, Silvan, obrigado pela sua participação nesta quarta-feira aqui no Bom Dia Maranhão. Ok, Eduardo, bom dia a você, bom dia a todos. Silvan Alves, que está de segunda a sexta-feira aqui com a gente na TV Difusora, no Bandeira 2, antecedendo aqui o nosso Bom Dia Maranhão. E olha, com mais de 4 milhões de hectares em assentamentos, o Maranhão é um dos estados que apresenta alto índice de conflitos agrários
causados pela ausência de titulação de terras. Quilombolas, indígenas e terras sem dono. A falta de regularização fundiária no Maranhão também coloca em risco pequenos agricultores e fazendeiros. São conflitos que duram anos e poderiam ser evitados com o mapeamento e regularização das áreas. A gente sente muito a falta, né, da questão do INCRA. Eu sou servidor de carreira do INCRA, estou hoje no Estado e sei pelo que os servidores do INCRA estão passando, né, com o sacateamento da instituição e praticamente ficando sem recursos para poder fazer aquilo que eles sabem, que é assistir os assentados de reforma agrária e promover a regularização fundiária no campo. O problema não é exclusividade das zonas rurais. Nas áreas urbanas, a dificuldade se repete. O município de Santo Inês eu já encontrei no processo de regularização fundiária, mas é um assunto muito delicado, muito difícil, tanto judicialmente, como documentar através do cartório todos esses cidadãos que precisam de moradia, mas no nosso município a questão envolve tanto a propriedade privada e a municipal. Temos conflito nas duas áreas, porque temos um proprietário que diz que é dono da maioria da terra de Santo Inês, como no município também. Medidas para amenizar e até solucionar o problema foram discutidas em um curso na sede da FAMEM em São Luís. E melhor que isso, os representantes dos municípios maranhenses aprenderam a desburocratizar o acesso à legitimação fundiária. Além de casa, além de melhoria habitacional, tem algo que antecede isso tudo, que é justamente regularizar os terrenos. Nós sabemos que no Maranhão inteiro muitas famílias moram há 5, 10, 20 anos e não têm o documento da sua casa. O desafio, então, é dar direito a quem tem direito. Através de uma parceria da Secretaria das Cidades, da FAMEM e dos municípios, nós podemos estar ensinando a fazer esse processo de algo que é uma lei de 2017, para que todo mundo possa estar garantindo isso. Em âmbito judicial, a principal iniciativa neste ano foi a criação das varas rurais no Maranhão, estabelecida em agosto deste ano na Carta São Luís, fruto de uma reunião do grupo Matopiba, com representantes do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O Poder Judiciário agora sai mostrando à sociedade que há uma relação, há um processo, há um feedback entre o cidadão e o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário não poderia ficar longe dessa situação gravíssima, que é a nossa questão fundiária, que é a questão dos conflitos agrários. Então, o Poder Judiciário hoje vem e diz: estou aqui para resolver o seu problema. As medidas são importantes para o desenvolvimento dos municípios. Uma casa, se você vai vender com recibo, ela custa 30, 40, 50 mil reais. Se ela tem um documento, tu já pode vender ela por 100, 150, 200, tu pode fazer uma hipoteca no banco, quando tu for vender, tu pode vender financiada através de qualquer instituição bancária, tu pode, por exemplo, dar em garantia para o FIES. Portanto, a gente está falando de segurança jurídica. É um direito ainda do século XIX, que infelizmente é negado no estado do Maranhão e em todo o Brasil. O objetivo, portanto, é, de mãos dadas, governo do estado e os municípios do Maranhão, a gente dá esse direito a quem tanto merece e tanto precisa. Seguimos com o Bom Dia Maranhão, agora 7 horas e 30 minutos e o Exame Nacional do Ensino Médio está se aproximando. E o desempenho de alunos de escolas públicas vem melhorando ao longo dos anos. Investimentos na área da educação vem garantindo os dados positivos. Pacto pela Aprendizagem e Escola Digna são alguns deles. Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo aqui no Bom Dia Maranhão Felipe Camarão, que é secretário estadual de Educação. Muito bom dia, secretário. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os telespectadores. Secretário, a gente começa falando sobre esses dados aí envolvendo a questão do Enem. O Enem está se aproximando e a gente percebe que, de fato, o desempenho dos alunos das escolas públicas, da rede estadual de ensino, vem melhorando. Como é que está essa preparação? Tem os aulões, tem investimentos para que esses resultados sejam cada vez mais positivos, né? É isso mesmo, Eduardo. Nós estamos agora numa reta final de uma maratona de avaliações, na verdade. Nós teremos agora, no final deste mês, a avaliação do IDEB, que é o SAEB, a Prova Brasil, para todas as redes públicas e particulares, municipais, estaduais, federais, para que a gente saiba qual é a nota da educação brasileira pormenorizadamente. Essa prova será realizada agora no final do mês. No final do mês também teremos o vestibular da UEMA e outros vestibulares das particulares, e já em novembro teremos o Enem, né, que
Aqui temos muitos inscritos na rede pública estadual. E nós começamos um projeto já dentro da macropolítica de educação do Escola Digna, alguns projetos inéditos, que já se tornaram, na verdade, programas, porque nós estamos dando continuidade a eles. Cito, por exemplo, o Terceirão Não Tira Férias, que nós iniciamos no ano passado e este ano expandimos para todos os municípios do Maranhão. Durante o mês de julho, os nossos estudantes de terceiro ano só tiveram uma semana de férias, o restante foi com oferta de aulas gratuitas, com merenda. Antes era só na capital e na região metropolitana? No ano passado foi só na capital e este ano nós expandimos para todas as cidades. Temos os aulões, como você bem mencionou, olha, aulões assim toda semana, aos sábados, fora da carga horária extra, com investimento de pagamento de professores, com qualidade, para os nossos estudantes terem um ótimo desempenho. Temos um reforço que a gente chama de... São os aulões ao sábado, temos as aulinhas durante a semana, que é para os nossos estudantes aprenderem. Temos os nossos simulados também, que é outra ação inédita na rede, simulados para todos, né? Para toda a rede, de forma estruturada, e um sistema de avaliação hoje. Então hoje a gente está fazendo 4 simulados ao longo do ano, um por período letivo, porque também, Eduardo, é treino, né? Quem aqui já fez vestibular, já fez concurso, estudava para a prova, sabe que uma das formas que tem que estudar é fazendo as provas anteriores, né? E tudo vem para somar também, né? E tudo vem para somar. Então eu quero aqui agradecer os nossos professores e professoras, os gestores, nossa equipe da SEDUC, que estão seguindo esta determinação do governo Flávio Dino, do nosso governador Flávio Dino, do professor Flávio Dino, né, de focar na aprendizagem dos nossos estudantes. E esse é um fato interessante. Em relação a essa questão da preparação também, a gente percebe que tem tido preparação para o Enem, e isso vem refletindo também em pesquisas, como você disse, em avaliações também que estão sendo realizadas. O IDEB, por exemplo, a gente tem tido um salto também ao longo dos anos, não é isso, Felipe? Um salto ao longo dos anos. Quando o governador Flávio Dino assumiu, nós éramos o 21º lugar da federação, hoje já somos o 13º. A nossa capital, São Luís, entre as redes estaduais, é a 5ª melhor do Brasil. No Nordeste, nós somos o 3º lugar da rede estadual como todo, só perdemos para Pernambuco e Ceará. E isso se deve muito a esse trabalho que o governador Flávio Dino vem desenvolvendo. E um outro fato importante, Eduardo, que a gente não pode desprezar, é assim, que a rede estadual cuida prioritariamente do ensino médio. Mas nós não podemos esquecer o fundamental. Aliás, desde a educação infantil, que é de competência dos municípios. Mas o governador Flávio Dino não se furta, não deixa de ajudar os municípios. E por isso, dentro do programa Escola Digna, nós lançamos o Pacto Estadual pela Aprendizagem. O governador em pessoa foi o primeiro ato que ele assinou neste segundo mandato, que é como o próprio nome sugere, um acordo de ordem política e institucional, firmado pelo governo do estado do Maranhão e 216 dos 217 municípios, e envolve o sistema de avaliação que nós disponibilizamos sem custo para os municípios, para eles também terem seus simulados, formações continuadas, inclusive nós estamos tendo uma hoje, agora que eu estou falando com vocês, daqui a pouco já começa, desde segunda-feira nós estamos em formação do pacto, envolve materiais, e são formações que vão da educação infantil, do fundamental, gestão escolar, modalidades. Para quê? Para que a gente possa fazer uma coisa muito importante, que é um dos principais objetivos do pacto: alfabetizar na idade certa. Alfabetizar até os 8 anos de idade, com solidez, com segurança, para que as demais etapas da educação básica sejam também sólidas, com segurança, e a gente garanta o fluxo. Porque o que a gente ainda percebe muito, quem conhece o Maranhão sabe disso, quem conhece o Nordeste e o Brasil sabe disso, nós temos muitos jovens com 15, 16, 17 anos que ainda estão lá nas séries iniciais de fundamental por motivo de retenção, de repetência e tantas outras razões. Nós queremos mudar essa realidade e por isso, Eduardo, que o nosso foco no segundo mandato do governador, com mais ênfase, é a aprendizagem. Essa questão de processo, né? Um aluno que ele é mal treinado na educação básica, ele não vai chegar bem no fundamental, que não tiver um processo aí de aprendizagem correto no fundamental, não vai ter um aprendizado correto no ensino médio. Essa questão do processo que tem que ser todo respeitado. Agora, falando sobre essa questão de programa, você falou sobre o Pacto pela Aprendizagem, tem também a Escola Digna, vai chegar a 1.000 ações dentro do programa Escola Digna, agora dentro de poucos dias, não é isso, secretário? É isso, e é importante que as pessoas todas entendam que esse programa, que é o maior programa de infraestrutura da história do Maranhão, ele não é um programa por si, ele não é um programa solto, assim, vamos reformar e construir escolas. Não. Às vezes comentam que é só questão de construir prédios e reformar prédios, não é só isso. Não é só isso. Se fosse só isso, ou só entre aspas, já seria muita coisa. Mas, de fato, o que a gente está preparando é um meio, é um caminho, é a infraestrutura adequada, o alicerce, para que a aprendizagem seja adequada.
E aí envolve muito mais coisas, envolve gestão democrática, escola em tempo integral, valorização dos professores, estímulos aos estudantes. Isso tudo é escola digna. Escola digna não é apenas um prédio, não é parede de tijolo. Vai muito além disso, como eu disse, o foco sempre foi a aprendizagem. Só que agora, como nós já estamos chegando nas 1000 obras, nós daremos mais ênfase ainda ao processo do nosso estudante aprender e se sair bem para a vida. Ser um bom cidadão, uma boa cidadã para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Só para finalizar, secretário, teve agora mudança também, eu queria que o senhor informasse para os professores. Tem tido bastante reuniões com professores, com a classe acadêmica, como toda a comunidade escolar, mas o feriado que foi alterado agora também, né? Exatamente. Dentro do pacto, né, dentro das nossas ações do Mais IDEB, uma das maiores demandas que nós recebemos dos nossos professores foi justamente a mudança, porque o feriado do dia professor do dia 15 cai numa terça. E foi um pedido da maioria deles para antecipar para segunda-feira, para que a gente emende sábado, domingo e segunda, já retomemos as aulas na terça, para a gente evitar o absenteísmo e tal, para as pessoas se organizarem melhor. Então foi feito isso, eu editei ontem para autorização do governador a portaria. Então na segunda-feira, agora dia 14, nós não teremos aula, mas na terça, dia 15, a gente retoma o nosso calendário normalmente. Tá ok. Obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Maranhão, secretário Felipe Camarão, secretário estadual de Educação. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, secretário. E agora, 7 horas e 37 minutos, a gente segue com o Bom Dia Maranhão. No próximo bloco, Bolsonaro diz que presidente do PSL está queimado e expõe racha dentro do próprio partido. Assunto para John Coutrinho. E mais, na hora da compra com cartão de crédito, é preciso ter cuidado com altas taxas de juros. Agora, 7h38, o Bom Dia Maranhão volta já. Sete 7h40, Bom Dia Maranhão de volta aqui pela TV Difusora e 3 pessoas estão desaparecidas após a embarcação em que estavam naufragar ontem pela manhã na foz do Rio Preguiças, em Atins. Segundo a Capitania dos Portos do Maranhão, 5 pessoas estavam a bordo. 2 foram resgatadas com vida por tripulantes de outra embarcação e as outras estão desaparecidas. Foi emitido um alerta para embarcações que navegam na região para que fiquem atentas e que se desloquem para o ponto onde as pessoas estão desaparecidas para apoiar nas buscas. Um inquérito administrativo para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente da navegação já foi instaurado. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, agora a gente confere a previsão do tempo para hoje, para esta quarta-feira, aqui na tela de 6 cidades maranhenses. A gente começa com Carolina, no interior do estado, lá no sul do estado do Maranhão, onde para esta quarta-feira o céu deve ficar parcialmente nublado, a claro e possibilidade de chuvisco isolado durante a manhã. Lá para Carolina, a mínima é de 23, a máxima é de 34 graus. Pinheiro, região da Baixada Maranhense, céu parcialmente nublado e ausência de chuva, os termômetros oscilando em Pinheiro entre 24 e 32 graus. Fechando aqui nosso primeiro quadro, Barra do Corda, poucas nuvens e ausência de chuva para esta quarta-feira. A mínima lá em Barra do Corda é de 24 e a máxima é de 36 graus. Muito calor em Barra do Corda para esta quarta-feira, segundo a previsão do tempo. Outras 3 cidades maranhenses, a previsão para esta quarta-feira, a gente começa com Caxias. Em Caxias, céu parcialmente nublado a claro e sem previsão de chuva, 23 de mínima, 38 de máxima, calorão também na cidade de Caxias. Imperatriz, previsão para esta quarta-feira, céu claro, parcialmente nublado também e com possibilidade de chuvisco isolado durante a tarde para o município de Imperatriz, mínima de 25, máxima de 36 graus. Fechando a previsão para hoje, a capital São Luís, onde o céu deve ficar parcialmente nublado e sem probabilidade de chuva para a capital maranhense. Nesta quarta-feira, a mínima é de 24 e a máxima é de 32 graus. E na hora da compra, o cartão de crédito pode ser um aliado, mas é preciso ter cuidado. As altas taxas de juros cobrados podem deixar as contas fora do controle. O Elton compra muito e parcela quase tudo no cartão de crédito. É uma maneira mais fácil de, quando a pessoa não tem dinheiro, utilizar o cartão para facilitar o pagamento. Este economista diz que no Brasil, juros no cartão de crédito chegam a 300% ao ano, se deixar a conta sair do controle. Que é o topo das maiores taxas de cartão de crédito. Você tem ideia, hoje no Brasil, se você deixar uma dívida rolar no cartão de crédito, ela vai tranquilamente passar dos 300% de juros ao ano. Isso equivale a mais de 25% ao mês. Então, é um juro extremamente elevado. Mas é o cartão de crédito que vem ajudando a movimentar o comércio. O levantamento da Conferência Nacional de Dirigentes e Lojistas aponta que o cartão de crédito é uma das principais modalidades de compra parcelada entre os brasileiros e que no último ano foi a opção escolhida por 77% dos consumidores. É mais usado para comprar, por exemplo, roupas, calçados,
produtos adquiridos em 54% das compras feitas no cartão de crédito nos últimos 12 meses no Brasil. Voltando à sala do economista, ele recomenda cuidado. O cartão de crédito, na realidade, você tem na sua mão como o próprio nome diz, você tem uma operação de crédito pré-aprovada, onde quando você passa o cartão, você não usa o seu dinheiro, você está usando o dinheiro do banco. Se você fizer o pagamento na data correta, você não paga o juro desse dinheiro emprestado que você tomou. Mas no momento em que você atrasa, a partir daquele momento você começa a incorrer nessas taxas de juros elevadas. Com medo de não dar conta de pagar e cair na inadimplência, o Henrique nem cartão de crédito usa. O cartão ajuda muito essa parte, mas para quem trabalha de bico, eu não aconselho ter cartão não, porque vai ficar endividado e aí o juro é muito alto. Eu aconselho que ele pegue o dinheiro da diáriazinha dele e vê o que ele precisa e vai comprar do dinheiro vivo. E aqui no Bom Dia Maranhão chegou a hora do quadro É da Sua Conta. E desde o início do mês, trabalhadores que têm contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, sejam inativas ou ativas, podem optar pelo saque aniversário, ou seja, que permite o saque de uma parcela fixa todos os anos. Mas, em caso de morte do titular da conta, os dependentes do trabalhador têm o direito de receber o valor total do FGTS da pessoa falecida. Fica esse questionamento, né? Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo o advogado Carlos Eduardo Soares Lopes. Muito bom dia, doutor Carlos Eduardo. Bom dia, Eduardo. E fica esse questionamento e a gente começa logo esclarecendo os nossos telespectadores a respeito desse assunto. Tem direito a pessoa que optou pelo FGTS, aí o saque relacionado ao aniversário, a pessoa em caso de falecimento, um dependente tem direito a receber? Sim, é importante a gente mencionar a medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, a qual implantou uma nova modalidade de saque de FGTS, que é o saque aniversário. Com essa modalidade, que será implantada apenas a partir do próximo ano, em que atualmente, até o mês de março de 2020, nós estamos na modalidade de saque imediato, que é o saque atinente aos valores referente a até R$ 500 das contas ativas e inativas do FGTS, e o trabalhador ele pode optar agora pela modalidade de saque aniversário. Também os dependentes daquele trabalhador falecido, ele tem direito ao saque de todo o valor da conta ativa ou inativa dos valores que estão depositados naquela conta. Isso independentemente do grau de dependência ou da idade da pessoa, todos têm direito? Queria que você explicasse isso, doutor Carlos Eduardo. Perfeito. O que o dependente tem que se ater é em relação às informações que estão contidas na própria Previdência Social. Lá eles vão dispor de uma declaração, essa declaração de dependentes, que vai conter os dados daquele dependente. Se os dados daquele dependente estiverem naquela declaração, ele pode realizar o saque daquelas contas do falecido, mesmo sem inventário, sem processo de inventário judicial. Se for menor de 18 anos, como é que funciona? Se for a pessoa que já com maior de 18 anos, já atingiu a maioridade, há uma diferença em relação a essa questão de idade também? Aquele que é menor de idade, ele vai ter os valores direcionados para uma conta poupança, uma caderneta de poupança. Com isso, ao alcançar a maioridade, ele vai ter direito ao saque daqueles valores também. Essas informações elas estão disponibilizadas também por meio de algum site. A pessoa que tiver alguma dúvida, como o senhor falou, tem que ver essa questão do inventário. Elas podem se dirigir à Caixa Econômica Federal, podem se informar de alguma forma também? Perfeito. Elas podem se dirigir até a Caixa Econômica Federal, a fim de que possa esclarecer sobre possíveis contas, porque o fundamental, Eduardo, é verificar inicialmente se há algum recurso disponível na conta daquele falecido, daquele trabalhador falecido. Se houver recurso, o dependente, se tiver na declaração do INSS, com seus dados lá inclusos nessa declaração, como dependente, ele pode realizar o saque. Caso contrário, caso os dados deles não estão lá naquela declaração fornecida pela Previdência Social, ele vai buscar, então, mediante a ação de inventário, o recebimento daqueles valores ou até mesmo uma ação de alvará judicial para a liberação daqueles valores
aí sim para os sucessores, já que não estão inclusos na declaração fornecida pelo próprio INSS. Então, aí no caso, a pessoa pode procurar, mesmo que não seja aí, algo que foi acordado ainda com a pessoa em vida, após o falecimento, a pessoa pode então pleitear esse valor? Ele pode pleitear esse valor. Se não tiver contido os dados, ele pode, mediante uma ação de alvará judicial, estar sacando aqueles valores que estão lá depositados em contas ativas ou inativas daquele trabalhador. Lembrando que a gente está recebendo no quadro da Sua Conta o advogado Carlos Eduardo, porque é uma dúvida pertinente, pode acontecer de fato uma situação como essa, tanto está se discutindo a respeito da questão da liberação do FGTS, e o FGTS aniversário é algo que será permitido a partir do ano de 2020. Agora eu queria que o senhor falasse também, a gente acompanhou agora há pouco sobre essa questão de compras com cartão de crédito. Eu queria que o senhor também falasse algo relacionado a isso, porque diz respeito ao assunto, ao nosso quadro, da Sua Conta. As pessoas, quem for fazer compra no cartão de crédito, tem que ter cuidado com essa questão de juros, né, doutor Carlos Eduardo? Perfeito. Hoje, os consumidores estão sendo vítimas constantes de cobranças indevidas de juros abusivos, né? E o consumidor ele deve ficar atento a essas cobranças. Primeiro, ele deve se ater ao contrato na hora de contratar com aquela empresa de cartão de crédito. Ele deve verificar o que o contrato fala, qual é a cobrança que eles estão realizando naquele contrato. Como muitas vezes acontece de o consumidor não se ater para essa questão do contrato, ainda que ele se depare posteriormente com uma cobrança abusiva de juros decorrente do cartão de crédito, ele pode buscar os órgãos de defesa do consumidor para estar tentando resolver administrativamente, o PROCON, os institutos de defesa do consumidor, para buscar essa resolução administrativa. Caso ele não consiga ainda êxito em solucionar administrativamente perante a empresa do cartão de crédito, ele pode ingressar judicialmente com uma ação revisional daquele contrato que foi celebrado, a fim de identificar quais são os juros abusivos cobrados naquele contrato e ele poder ser ali indenizado, até ressarcido do que ele pagou efetivamente de forma indevida. Ok, obrigado pela sua presença no nosso quadro da Sua Conta, hoje aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, muito bom dia para o senhor. Agora 7 horas e 51 minutos e em todo o estado a procura em postos de saúde contra o sarampo já começou. Em Caxias, os postos estão sendo lotados. Nessa primeira fase, o público-alvo são crianças entre 6 meses e menores de 5 anos de idade. Começou a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. A vacina trivalente protege contra a cachumba e rubéola e está disponível em todos os postos de Caxias. Ao todo, serão 3.200 doses distribuídas nas 25 unidades básicas de saúde da zona urbana e 11 da zona rural. Nós temos que vacinar cerca de 1.300 crianças nessa faixa de idade, né? Bebês de 6 a 11 meses. Neste primeiro momento, a campanha tem como foco as crianças de 6 meses a menores de 5 anos. A campanha vai até o dia 25 de outubro. Os pais devem levar as crianças dentro da faixa etária para receber a vacina. Haverá também um dia de mobilização, o dia D, marcado para o dia 19, no sábado. Tem de todas as unidades estarem abertas, a gente sempre procura botar pontos estratégicos, pontos de apoio. Porque às vezes a pessoa está em determinado lugar que é mais perto daquele ponto, né? A movimentação nesta unidade básica começa a se intensificar. E ela é extremamente importante porque ela vai proteger contra o sarampo, a cachumba e a rubéola, no caso da tríplice viral. Mas a gente sabe que essa vacina ela é complementada depois por outras doses. Ana Lia irá tomar a primeira dose da vacina. A Diana sabe da importância de manter a caderneta de vacinação da filha atualizada. É importante os pais terem a consciência de trazer os seus filhos aos postos para vacinarem, até porque é gratuito, né? E não é um bem que a gente faz para os nossos filhos. Seguimos com o Bom Dia Maranhão, falando de política agora, já comigo John Coutry. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente começa com uma pauta nacional aqui, que o presidente do Brasil, o presidente do país, Jair Bolsonaro, que é do PSL, ele alegou que o presidente do partido que ele faz parte, o PSL, estaria queimando, né, uma
briga interna, digamos assim, uma crise interna dentro do próprio partido, né? É isso. O Luciano Bivar, que é o presidente nacional do partido, o que acontece? Ontem, esse seguidor, né, admirador, o fã do presidente Bolsonaro, estava ali esperando ele naquela tradicional saída, né, do palácio ali, naquelas grades, né? O presidente sempre atende ali na saída ou na chegada, às vezes, no Planalto, Palácio do Planalto. O que acontece? Este cidadão era um possível candidato em Recife, Pernambuco, terra do Luciano Bivar. E aí o presidente disse, né, que não era bom divulgar um vídeo ao lado dele, citando também o Bivar, e que ele poderia estar de saída do PSL, o PSL estava fora. Ou seja, o presidente aí demonstra, ele sinaliza a possibilidade de deixar o PSL. O que acontece? O Luciano Bivar, que é o presidente nacional, Eduardo, para explicar para os nossos telespectadores, ele responde a um processo, né, Procuradoria-Geral Eleitoral de Pernambuco investiga o Luciano Bivar na eleição dele de deputado federal, lá em Pernambuco. Talvez por isso o presidente não quis a sua imagem atrelada, associada a ele. Nós temos um vídeo aí que mostra exatamente este momento aí do presidente Bolsonaro com esse possível candidato lá em Pernambuco. Vamos acompanhar. Dê uma palavra. Quer se perceber? Ok? Tá. Eu, Bolsonaro e Bivar, junto por um novo Recife. Aê! Aê! Cara, não divulga isso não, cara. Não, então apaga. Tá queimado pra caramba. Apaga. Vai queimar. Posso fazer o vídeo? A gente vai apagar. Esquece. Eu vou esquecer. Esquece o partido. Bolsonaro! Esse é o Bolsonaro, esse aí. Bolsonaro mandou apagar. Vou apagar. O que acontece, Eduardo? O presidente Bolsonaro, houve já um convite, inclusive, do PEN Patriotas, né? O PEN, o presidente nacional disse que o partido está de portas abertas para ele e para os deputados que saírem do PSL. O filho dele também já trabalha na criação de um novo partido, Conservadores. O Conservadores seria, portanto, um novo partido aí para que, claro, daria mais trabalho, coletar assinatura, mas o PEN seria a possibilidade, a probabilidade. O que acontece? Independente disso, do Bolsonaro, presidente Bolsonaro, ou de deputados sair, o PSL continua grande. Continua grande por quê? Porque mantém nas próximas eleições o fundo eleitoral, fundo partidário, tempo de televisão, independente da saída ou não do presidente Bolsonaro. Eu via ontem alguns líderes, né, o próprio líder do PSL, Major Vitor Hugo, o senador Major Olímpio e outras figuras em defesa do Luciano Bivar, em defesa do PSL, dizendo que o Luciano Bivar e o PSL foi o único partido que abriu as portas para o presidente Bolsonaro. Só é presidente hoje porque o partido aí ofereceu legenda ao presidente Bolsonaro. Independente disso também, há em jogo todo um fundo eleitoral partidário, algo em torno de mais de 100 milhões de reais. Ou seja, então, independente da saída ou não do presidente, o Bivar continuaria tendo, portanto, isto à disposição dele. Vamos aguardar, né, o desfecho. Há a possibilidade aí, aliás, o presidente Bolsonaro de tirar o Bivar aí do comando do partido, né, e que possam, portanto, apenas os aliados assumirem o PSL. Outro detalhe importante, saindo o presidente Bolsonaro e os deputados, haveria também uma questão jurídica, ou seja, o mandato é do partido. Esses deputados saíram, teriam, portanto, aí que ir na justiça, né, já conversar com seus advogados, no sentido de não sofrer, não perder o mandato, não sofrer nenhum tipo de punição, Eduardo. Tá, só para destacar rapidamente, o governador participou de uma solenidade, né? Que reuniu vários governadores, não é isso? Ontem, em Brasília, vários governadores estiveram lá para tratar de reforma tributária e segurança pública. No caso, no que tange aí especialmente, né, a reforma tributária, o governador fez uma fala lá, né, o governador do Maranhão, o governador Flávio Dino, disse o seguinte, que é necessário simplificar e modernizar o sistema tributário. Por outro lado, em contrapartida, é necessário também que isso não atinja os mais pobres. O que ele defende? Ele defende uma reforma tributária que taxe aí, Eduardo, né, mais a renda do que bens e serviços do que consumo. Ou seja, assim como em outros países, aqueles que ganham mais seriam taxados mais. Tá ok. John, convido você para encerrar o jornal hoje comigo aqui. A gente encerra com o John está de volta amanhã e a gente também
a partir das 7 horas da manhã, aqui no Bom Dia Maranhão. Continue acompanhando a nossa programação. Daqui a pouquinho, às horas da manhã, tem um Tudo de Bom. Logo depois tem uma Hora D. Continue acompanhando a gente aqui na TV Difusora. Grande abraço. Nosso encontro marcado amanhã, 7 da manhã, aqui no Bom Dia Maranhão. Até lá. Uma ótima quarta-feira a todos.